Shalom! Estou passando aqui para trazer uma mensagem de salvação, uma reflexão da palavra de Deus. Eu estava aqui refletindo, meditando e veio ao meu coração poder compartilhar uma mensagem de salvação. Eu desejo aqui partilhar uma mensagem do plano da salvação, de salvação de Deus para o ser humano. E eu vou ler uma passagem aqui da palavra do Senhor e eu oro a Deus, eu suplico ao Senhor que eu consiga transmitir essa mensagem da melhor forma, de uma forma com clareza, com simplicidade, para que ela chegue ao teu coração. Em João, capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A mensagem que está no meu coração, que está no meu coração, é uma mensagem de salvação. É uma reflexão do plano de salvação para Deus, de Deus para nós. Deus projetou um plano de salvação para nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso espírito. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, há um propósito nos planos do Senhor. E quando a gente começa a ler aqui em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo significa pessoas. E no mundo há coisas e pessoas é o melhor da criação de Deus. São as pessoas, é eu e é você. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. E somos criação feitas pelo próprio Deus. E a Bíblia fala aqui que Deus, Ele amou pessoas, Ele amou o mundo de uma forma que não se consegue encontrar palavras para expressar esse tão grande amor de Deus, quando Ele expressou enviando o seu próprio Filho. A Bíblia fala que era e é o seu único Filho, único, unigênito. E qual foi o propósito de Deus enviar a Jesus Cristo? Para que todo aquele que nele cresce, acreditasse, viesse ter a vida eterna. Eterna é que não acaba. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, não para condenar, mas para que o mundo, as pessoas fossem salvos por Ele.
E há uma promessa de Deus na palavra que diz assim: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Tudo que Deus faz tem um propósito. E a gente pode pensar assim: por que será que Deus enviou a Jesus, o seu único filho, que fez Deus ter essa tal expressão de amor e enviar a Jesus para nos salvar? Havia um propósito nos planos, na onipresença, na onisciência, na onipotência de Deus. Havia um propósito de salvação. Para quem? Para a humanidade, para nós. E a Bíblia fala lá em Gênesis, por que será? A gente pode pensar, mas por quê? Deus achou esse plano, porque Deus projetou esse plano. Gente, se a gente for lá para Gênesis, e aí vamos lá para Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Eu sempre falo, capítulo 3, Gênesis, ele fica no Antigo Testamento, né? Gênesis, ele fica no Antigo Testamento. E o capítulo é o número maior. E o versículo é o número menor. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Nesse capítulo vai falar sobre o que aconteceu com Adão e Eva, após Adão e Eva serem criados, né? Serem um segundo. Capítulo 3, versículo 15, que fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gente, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é normal, é perfeito. E Deus fez todas as coisas na criação, no Gênesis. O Senhor criou tudo, né? A Bíblia fala que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, assim Deus o fez. E Deus fez tudo perfeito, não é? Deus fez tudo tudo normal, perfeito. E a Bíblia fala, esse versículo, gente, faz referência, ele aponta, né, para Jesus. Esse versículo, ele faz referência a Jesus Cristo, não é? Que esse versículo ele faz referência a Jesus Cristo, posteriormente que Jesus viria. Porque lá em Gênesis houve a queda do ser humano através do quê? Do pecado. A Bíblia fala que Deus fez tudo perfeito. E o Senhor, ele deu uma ordem, né? Ele falou algo para que não fizesse. E sabemos que quando houve a desobediência é pecado, e Deus fez o homem, colocou tudo perfeito ali para que o homem viesse ter contato com ele ouvir a voz do Senhor, ele ter contato, ele não ter medo do próprio Deus, porque o próprio Deus foi que o criou, não é? E o Senhor ali deu uma ordem para que eles não
mexesse ali, porque ali seria a árvore da ciência, do conhecimento. E quando o homem desobedeceu às ordens do Senhor, quando o homem desobedeceu à ordem do Senhor, houve ali o pecado, houve ali a barreira da separação entre Deus e o homem, porque tudo era perfeito. Mas quando houve a desobediência, houve a barreira do pecado, houve a separação, houve a queda do homem, não é? E o Senhor ali projetou um plano maravilhoso de salvação, porque a Bíblia fala lá em Romanos que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ele vem de Deus. Quando o homem, lá no Gênesis, ele pecou contra o Senhor, ele desobedeceu a ordem que o Senhor tinha dado, porque tudo ali ele já teria. O Senhor disse: não vai ficar assim, eu tenho uma solução, eu sou a solução. E nesse versículo, quando fala aqui que a tua semente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, Jesus iria vir da semente da mulher e Jesus iria ferir na cabeça. E quando Jesus passou pelo sofrimento da cruz, da humilhação, do pesar, é como se ali Jesus foi ferido no calcanhar. Então esse versículo ele aponta para uma referência a Jesus que posteriormente iria vir e que através da morte e ressurreição iria vencer o pecado. Porque o pecado aqui em Gênesis, ele foi gerado. E quando o Senhor falou lá em João a respeito do amor que ele teve a nós, é porque quando esse pecado ele foi gerado em Gênesis, se o Senhor não tivesse projetado esse plano de enviar a Jesus, nós não teríamos direito à salvação e à vida eterna. Então, o Senhor, na sua onipresença, na sua onipotência, no seu infinito amor, nós não tínhamos nem nascido ainda. Essa geração está aqui, nós estamos nessa geração aqui e nós não sabíamos do que tinha acontecido, do que estava acontecendo, do que tinha acontecido lá. Mas digamos que a nossa geração estaria perdida, sem salvação. Todos não teriam direito à salvação. Porque por um só veio o pecado no mundo. O Senhor, sabendo disso, porque tudo que ele fez foi perfeito, foi bom, foi normal, mas houve o pecado da desobediência. E o pecado, ele não agrada a Deus. O pecado nos separa de Deus. E quando houve esse pecado, houve uma separação entre o Criador e a criatura, a criação de Deus. E o Senhor, que é a solução, é a própria solução, ele disse: eu não vou deixar assim, eu tenho um plano. E um só pode trazer toda a solução, toda a redenção para toda a humanidade.
esse seria o Filho de Deus. Você acha que foi fácil Deus ver isso? E Deus precisar entregar o seu Filho para nossa salvação? Não foi fácil, mas o propósito de Deus era nós aqui na terra, de lá até os dias de hoje, que foram as gerações perpassando e passando até chegar hoje. E o propósito era nos alcançar com salvação. Porque se o Senhor não tivesse chegado, digamos que hoje a gente chegaria numa situação aqui sabendo que nós não teríamos direito à salvação. Porque nós estaríamos em nossos pecados e delitos. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Pecou, ficou separado da glória de Deus. Imagine o pai dar uma ordem e o filho fez diferente do que o pai falou. E o Senhor projetou um plano de salvação para nós, trazendo Jesus. A Bíblia fala que todos pecaram, separados estão da glória de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que existem 2 tipos de morte, pelo menos 2 tipos de morte. Existe a morte física e existe a morte espiritual. Lá no Jardim do Éden, quando houve o pecado, não houve morte física, mas houve a morte espiritual. Eles antes estavam vivos. Deus o fez perfeito. Quando houve o pecado, a desobediência, que pecado é desobediência, e o pecado gera morte, e essa morte do pecado foi consequência para outras pessoas que chegou até nós. Esse pecado, ele chegou até nós. E o pecado espiritual, a morte espiritual, só quem pode curar é Jesus. Quando Jesus fez perfeito e Jesus tinha comunhão, intimidade com eles, e quando houve o pecado, que houve o distanciamento, Deus não tinha mais comunhão, porque houve uma desobediência, houve um pecado. E a distância estava aqui, ó, não tinha mais comunhão. Então estava aqui. E o que fez a ligação entre Deus e o homem foi Jesus. Jesus restaurou, restituiu toda a comunhão através do sangue dele, do homem a Deus. Foi Jesus. E se Deus, aí por isso que eu disse que iria falar sobre o plano da salvação de Deus através da palavra para nós. Eu não estou trazendo aqui uma palavra minha, eu estou trazendo uma palavra de salvação para o corpo, alma e espírito. Porque o ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. E cada um desse, ele precisa ser alimentado. E o que traz a comunhão, a vida, existe a vida eterna e a morte eterna. Eu falei que existem 2 tipos de morte. A morte física não foi o que aconteceu naquele momento lá por causa do pecado. Mas existia uma morte espiritual que o homem não viu. Ele fez no físico. Ele desobedeceu no físico, na parte que a gente enxerga. Mas a morte espiritual, a gente não enxerga. É a morte do distanciamento, da separação. O pior castigo é ficar separado de Deus. E houve esse castigo, essa separação
separação por não ouvir, atentar e obedecer à voz do Senhor. Não é assim que Deus quer que você faça. Deus não quer que você haja como Adão agiu, como lá no Gênesis houve essa desobediência, mas Deus quer que obedecemos à voz dele. E houve essa morte espiritual. E na hora, o que foi que ele sentiu? Vergonha. Ele sentiu algo que não foi bom para ele. E que isso teve consequências para aquela ordem, não é? Porque a palavra da salvação passa por isso aqui. Então eu falei do amor de Deus, falei da salvação de Deus lá em João. E a gente refletiu sobre de repente, por que Deus projetou esse plano? Porque estávamos mortos, condenados a uma situação de não ter solução. Mas o Senhor Deus nos amou primeiro. E agora eu vou perguntar assim, eu vou falar para vocês, e Daniela, e o Senhor Jesus nessa história? Porque assim, Deus disse que ia dar o filho dele. Ele concordou com isso? Ele quis isso? Ele aceitou o plano do pai dele? Como foi essa concordância? Pararam para refletir sobre isso? Se houve essa concordância, se Jesus sabia disso? Oh, Jesus sabe disso? Vamos lá em João. A gente vai aqui em João, capítulo 1. Certo? E vamos refletir sobre isso. Tá? Em João, capítulo 1, fala assim: no princípio, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Gente, olha esse capítulo aqui. Capítulo 1, verso 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo, que princípio? Lá em Gênesis 1. Vamos lá em Gênesis 1. Que princípio era? Gênesis 1, a criação do céu e a terra e de tudo que nele se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí aqui fala, no princípio era o verbo. Que princípio? O princípio de Gênesis. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. E o verbo estava com quem? Jesus estava com Deus. E o verbo, Jesus era Deus. Jesus estava lá na criação ou não estava? Aliás, a Trindade estava lá na criação ou não estava? Jesus viu a criação? Jesus participou da criação? Jesus era o verbo é a palavra. E Deus fez a terra, o mundo e tudo que nele há pela palavra. Ele estava no princípio. Quem? Jesus estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem quem? Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Nele estava quem? Jesus. A vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus era a luz dos homens. Que lindo! Ele estava lá. Certamente ele viu.
e concordou. Ele concordou. Quando Jesus veio à terra, Jesus já sabia. Jesus já sabia de tudo que ele ia passar. Jesus já sabia do que ele ia viver, do que ele ia passar. Certamente houve uma concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus, ele se ele não quisesse, ele ia ficar com a salvação dele, ele já estava lá, na glória. Mas o Pai, eu imagino assim, o Pai olhando para o Filho e dizendo, a geração todinha que vai vir, não vai ter direito a vir para cá, a nos conhecer. Todos vão perecer, todos estão perdidos. A gente nem tinha nascido, a gente nem sabia disso. E o Senhor resolveu deixar isso escrito para que a gente viesse a entender os planos, a misericórdia dele, o amor dele. E que quando Jesus veio, Jesus não foi pego de surpresa, tá? Jesus já sabia de tudo. Olha, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. 100% Deus, porque José não coabitou com Maria. Jesus foi obra do Espírito de Deus em Maria. Maria, a serva do Senhor, escolhida dentre todos, para ser a mãe do Salvador. Homem, porque ele nasceu em forma de homem. Então ele era 100% Deus, 100% homem. Jesus tinha pecado? Jesus não nasceu com pecado, nem do pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus nasceu, cresceu, se tornou adulto, morreu, ressuscitou, mas não pecou. E Jesus, ele sabia, ele aceitou. Quando Jesus veio para cá, ele mesmo, ele disse, eu vou passar por isso, isso e isso. Ele sabia que ele iria passar por mim e por você. Para que eu e você tivesse direito à vida eterna. Foi por amor. Ele passou. E assim, quando a gente lê aqui, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Jesus, ele veio falando de lá. E pessoas não compreenderam, não entenderam que ele estava exatamente vindo recuperar, salvar, trazer redenção, porque Jesus precisaria morrer para trazer essa redenção, essa restauração, essa recuperação, essa nova aliança entre Deus e o homem, lá em Gênesis, que o homem, Deus fez perfeito e deu ao homem tudo perfeito e normal. O homem que desobedeceu. E essa culpa caiu sobre quem? Jesus. O pecado caiu sobre quem? Jesus. A morte caiu sobre quem? Jesus. A punição do pecado caiu sobre quem? Ele tinha culpa? Jesus? Não. Mas caiu sobre quem? Sobre Jesus. E ele aceitou isso? Tá aqui no princípio ele estava, ele aceitou pegar toda a culpa. Olha, vão fazer isso, 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 isso. Você aceita? Ele fez. Porque eu amo ele, porque eu amo ela. Porque eu não quero que ele vá para o lugar escuro, porque eu sou luz e eu vou trazer ele para minha casa, que é luz. Eu sou luz.
E aqui tem luz. Aliás, aqui eu sou a própria luz. E eu vou dar a oportunidade dele crer em mim. E quando ele crer, ele vai me amar. Porque ele vai saber, ela vai saber dos meus planos de amor lá quando ele nem existia, por ele e por ela, por você, por mim. Quando a gente compreende o plano de Deus, a gente passa a amar a Jesus. Porque a gente não quer ser condenado com o mundo. Porque a Bíblia diz que quem não crê, porque o sacrifício foi muito grande, foi muito alto. Foi sacrifício de sangue. Foi uma dívida que foi gerada lá. E essa dívida foi para a conta de Jesus. E disse, Jesus, você aceita pagar? Ele disse, aceita. Mas não é com ouro e nem com prata. É com o quê? Com o seu sangue. E outra, gente. Eu vou lhe dar outra informação. E tá aqui na Bíblia. O que eu vou lhe falar. Eu não estou falando nada de mim. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia fala que não havia ninguém nem na terra, nem no céu, e em lugar nenhum que pudesse pagar essa dívida, a não ser o Cordeiro, o Filho de Deus. Eu acho que Deus olhou assim, quem pode fazer isso? Um exemplo, né? Uma forma aqui que eu estou falando, uma forma assim que eu estou falando de quem pode fazer isso? Meu filho, o Filho de Deus. Certo? E o Filho de Deus aceitou. Você aqui é o Todo-Poderoso. Você aqui é o meu filho. Você aceita deixar toda a sua glória aqui? Vamos para outra passagem da Bíblia. Vamos aqui para Apocalipse. Aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo do 1 ao 14. Mas eu vou ler aqui o 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Gente, nós agora estamos no Apocalipse, livro do Apocalipse, que fica no Novo Testamento, e que esse livro se chama o livro das Revelações. A Bíblia fala de João. João era um dos 12 discípulos de Jesus, um dos discípulos, um dos ajudantes de Jesus na terra. João, ele testemunhou, ele viu a Jesus, ele andou com Jesus, ele fez parte da missão de Jesus aqui na terra. Então, João, ele era uma das testemunhas que ficaram vivos. Ele esteve na ilha de Patmos e o Senhor, quando ele ainda estava em vida, João, não mais Jesus já tinha sido assuntos ao céu, já tinha subido ao céu, já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha subido, como assim ele falou. Mas o Senhor trouxe algumas revelações para João, inclusive João viu Jesus glorificado. E a gente vai já ver essa parte também, certo? Mas em Apocalipse, tinha algumas coisas lá, na glória, no alto, que a gente não sabia, a gente nem tinha noção do que era, mas aprove a Deus escolher João para mostrar a ele a revelação do Apocalipse e pediu a ele para ele escrever.
E numa dessas revelações, ele foi arrebatado em espírito, ele estava vivo, mas ele foi arrebatado em espírito, e em espírito o Senhor levou ele aos céus e mostrou alguns mistérios, para que ele pudesse escrever e trazer essa revelação para nós. E aqui, no capítulo 5, fala assim, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Havia lá no céu, né? Havia lá o livro selado. E quando ele viu esse livro, tinha assim um anjo forte bradou com voz, com grande voz, né? Perguntando quem era digno de abrir aquele livro e desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, nem olhar. Ninguém era digno. E João chorou, porque ali estava a revelação da nossa continuação na terra aqui, da nossa história, das coisas que iriam acontecer e que tinham coisas que a gente precisava saber. Aí ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem ler, nem olhar para ele. E disse um dos anciãos lá, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem? Raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus. Olha só o plano de Deus. A gente viu aqui em João, a gente foi para Gênesis, a gente já está em Apocalipse. E olha, se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Precisaria o Cordeiro Santo Imaculado derramar o seu sangue para que a gente viesse ter direito à salvação e vida eterna. E Jesus é que abriu os selos. Ele era o Cordeiro digno de abrir, viu? Não era outra pessoa, não. Então a glória, o poder, a majestade é dele, porque foi ele que abriu, foi ele que venceu, foi ele que aceitou o desafio, o sacrifício. Olha, gente, Jesus já sabia que ia passar por tudo aquilo, e tudo que ele passou, ele já passou sabendo, para aceitar o pedido do Pai dele, para dizer, para salvar eu e você, para a gente não ir para o inferno, mas ir para o céu. Lembre-se, vamos ver aqui Jesus glorificado, vamos aqui, João, Apocalipse 1, vamos ler Apocalipse 1. João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. Olha só, do 1 do 12 ao 20. E diz assim, olha só, gente, isso aqui, João estava na ilha de Patmos. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha, quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias na terra. E as suas testemunhas ficaram com Jesus 40 dias na terra. Jesus viveu normalmente. 40 dias, eles ficaram lá com Jesus 40 dias na terra, até Jesus subir de novo. Jesus subiu e disse, agora é a outra parte do plano do meu Pai, mas eu já estou, ressuscitei, estou vivo. E Jesus, ele tem na Bíblia que ele comeu peixe com seus amigos, seus ajudantes. Jesus estava lá vivo, falando, caminhando. Para quem quisesse ver, visse. E aqui, gente, foi depois que Jesus já estava lá em cima. Jesus achou de novamente se mostrar, se apresentar para João em revelação. Tô aqui, João, agora glorificado, tá? Agora no corpo que era. O corpo da gente é um corpo corruptível e Jesus estava no corpo incorruptível.
incorruptível, glorificado. Um corpo que não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais, né, dor, não tem mais morte. Jesus já venceu a morte. E a sua cabeça, e no meio de, e virei-me para ver quem falava comigo. E vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de vestes compridas e cingido pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Olha os olhos do Senhor. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Gente, olha aqui. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você sabia que lá em cima a própria luz é Deus? Olha Jesus glorificado aqui. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Vamos ver aqui, um pouquinho mais aqui. Vamos ver o que Jesus conquistou para nós? Vamos ver o que Jesus conquistou para nós com a sua morte e ressurreição? Lembre-se, Jesus nunca foi coitadinho. Jesus, ele veio para vencer uma esfera espiritual. Lembre que a esfera espiritual já havia morte espiritual, queda, lá no Gênesis, com o que a gente já viu. Jesus veio vencer isso aí. E isso aí, só quem poderia vencer era Jesus. E isso aí estava numa esfera espiritual que nós não vemos com os olhos espirituais, com os olhos materiais. E Jesus veio vencer essa esfera por mim e por você. Vamos ver o que foi que Jesus... Vamos ver Apocalipse 1:18. 1:18, a gente está aqui no 1 e a gente agora vai só ler o 18. E o que vive foi morto. Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Ninguém vai mais matar Jesus, tá? Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você sabia que Jesus tinha a chave da morte e do inferno em suas mãos? O inimigo não tem a chave da casa dele lá. Não tem. Ele não tem a chave do inferno, porque a chave do inferno está nas mãos do Senhor. E a da morte também. Só quem tem poder sobre a morte e a vida é Deus. Porque ele conquistou isso lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Outra coisa. Vamos lá em Mateus 28. Olha só como Jesus, eu vou dizer a você, vamos lá em Mateus 28. Olha que eu estou abrindo aqui a Bíblia. Junto, eu estava refletindo sobre essa palavra aqui e eu senti vontade de partilhar com você, tá bom? 28, do 18. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, do 18 ao 20. E Jesus, isso aqui foi depois que Jesus ressuscitou. Eu acho lindo, é uma das passagens que eu acho linda. Gente, vejam essas passagens, não tem só aqui em Mateus não, tá nos outros evangelhos, lá no finalzinho fala de quando Jesus ressuscitou. Ai, é muito lindo
né, que depois de todo aquele sofrimento, de todo aquele pesar de ter perdido o seu amigo, seu mestre, aí de repente ele aparece. Ele disse: eu tinha dito que eu ia passar por isso, mas eu não ia ficar lá na tumba. Em outras palavras, eu sou o filho de Deus. Mas agora eu vou falar. Ele dizendo, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eita Deus! Aleluia! Vamos elogiar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha, Jesus não tem poder. A Bíblia fala que Ele tem todo o poder. Ele é o poder. Olha, gente, lembre-se que Ele estava lá no início, viu? No princípio Ele já existia. Ele participou lá do início. Olha a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Desde o início. Desde o princípio. Eu não existia, nem tu existia. Mas ele já sabia de tudo. E sabe. Lembre-se, Deus nunca adivinha. Deus sabe, Deus é. Certo? Vamos ver outra coisa que Jesus conquistou para nós? Vamos lá em Efésios. Olha, gente, eu tô aqui, eu tô abrindo a Bíblia aqui, por isso que às vezes está um pouquinho mais de tempo. Efésios capítulo 2, do 8, eu vou ler só o 8. Que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, para mostrar nos séculos vindouros, certo, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Gente, o que é graça? Graça é um favor. É presente que nós recebemos sem merecer. A gente merecia? Agora vocês estão entendendo, né? A gente merecia aquele presente? A salvação? A gente pagou alguma coisa por ela? Mas quem pagou? Jesus. Por isso que lá em Isaías, agora eu queria ver, Isaías fala que o castigo nosso, o pecado nosso, a enfermidade nossa, toda maldade nossa estava sobre ele. Estava sobre ele. Tudo nosso. E quem pagou aquela sentença, aquela dívida? Jesus. Por quem? Por mim e por você. E qual foi a cédula? Não foi ouro e nem prata. Foi o sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A Bíblia fala que Jesus derramou toda a sua gota de sangue, sem pecado algum. E ele sabia, eu não fiz nada, mas o povo está tendo raiva de mim sem eu ter feito nada. Mas porque ele estava reconciliando a gente a Deus, no mundo espiritual havia sim, lembra do versículo que eu disse? Quando Jesus estava ali sendo moído, ferido, era como se o inimigo que enganou lá no início, era como se ele estava se achando muito bom, muito bem, porque o Filho de Deus deixou a glória dele para ser humilhado, morto. E Jesus sabia disso.
Mas quando Jesus venceu, porque foi da semente da mulher que Jesus veio, e quando Jesus aceitou, derramou seu sangue, como cordeiro mudo, ele ficou ali, ele venceu e se cumpriu aquele versículo. Mas o homem pisará na cabeça, ferirá a cabeça. E quando Jesus ressuscitou, Jesus cumpriu isso, Jesus venceu. Porque só por meio, lembra lá em Apocalipse, só um podia fazer isso, ninguém mais. Porque ele era o único que não tinha pecado. Tá vendo a importância de você receber os planos de Deus na sua vida, o sacrifício de Deus e de Jesus para você? Gente, quando Deus disse assim que todo poder, quando Jesus disse que todo poder foi dado, é porque agora todo o intermédio, toda a ligação é por meio daquele que venceu a morte. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse aceitado o plano do pai dele para nós, que o plano do pai dele não foi para o pai dele, não, foi para nós. Ele apenas aceitou. E o plano dele de derramar o sangue dele foi por nós. Por ele ter feito isso, quem liga eu a Deus é Jesus. Quem liga você a Deus é Jesus, através do sangue dele. Você sabia que se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, Jesus não ligaria? Era necessário ter o derramamento do sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito, porque Jesus era imaculado e perfeito. Por isso que todo o poder foi dado, por isso que a chave está na mão dele, por isso que ele está, o Cristo glorificado, por isso que ele ressuscitou, por isso que ele era o Filho de Deus, por isso que a intermediação não é entre outra pessoa, a não ser aquele que derramou o sangue. Eu quero chegar a Deus. Como é que eu faço para chegar a Deus? O intermédio é o único, Jesus. E tem um versículo que diz isso, que é necessário se chegar a Jesus. Aquele que negar a Jesus, nega ao Pai. E o Pai, ele diz, só chega a mim através de Jesus. Então, eu preciso chegar a Jesus e Jesus leva o intermédio a Deus. E o que leva o intermédio a Deus? O sangue. Certo? Isso não é minhas palavras, isso é a palavra da Escritura que eu estou tentando trazer esse esclarecimento da palavra, a luz da palavra para você. Jesus é luz e ele quer que clareie isso para você, para mim, para eu, né? Então, assim, Jesus, ele trouxe de graça a salvação. Ele lhe presenteou com a salvação, certo? Ele lhe trouxe de graça esse presente, a salvação, a vida eterna. Lembre-se, existe a vida eterna e a morte eterna. Vida eterna, você vai viver para sempre com Cristo. Morte eterna é morte eterna sem Cristo. Por isso que esse plano não é só para humanidade inteira. E esse manual é o manual para a humanidade inteira. É um manual único para a humanidade inteira. Certo? Aqui eu coloquei algumas referências de Romanos, em Romanos 8, Hebreus 7, 1 Timóteo 2 e João 1:7. Essas referências, eu iria até confirmar, eu queria até ler, mas devido ao tempo, fala da onisciência, tá? De Deus.
Deixa eu ver aqui, João 1:7. Deixa eu ver aqui, João. Deixa eu ver aqui se eu consigo se dá de 1:7. Essas referências falam que Jesus, ele é o único intercessor, ele é o único intermediador, ele é o único por esse motivo. Por que eu tô falando isso? Porque se você quiser encontrar a Deus, você precisa vir a Jesus, por causa do sacrifício dele, certo? Eu vou lhe dizer outra coisa. Como é que eu alcanço a salvação para que eu não vá para o Hades ou para o inferno? Como é que eu faço para ir para o céu? Pela palavra. Eu não quero nem saber por você. Digamos assim, você não quer saber nem por mim. Mas como é pela palavra? Como é que eu faço para eu ir para o céu? Qual o caminho? Qual o posicionamento? A Bíblia fala que Jesus disse assim, eu sou o caminho, não é é o. Só existe o, ele. Eu sou a verdade, não existe uma verdade, ele é a única verdade. E eu sou a vida. Não existe uma vida, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo. Para se chegar a Deus, tem que primeiro ir a Jesus Cristo. E como é que eu chego a Jesus Cristo? Eu vou lhe explicar. Através do sangue. Daniela, e como eu vou chegar a Jesus Cristo através desse sangue? Olha, gente, tudo que eu tô falando aqui que Jesus fez foi para o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que a gente não vê. Mas nós não somos feitos só de matéria, aqui do físico. Nós somos feitos do espiritual, porque nós temos um espírito. E esse espírito nos liga a Deus. Porque quando o Senhor, ele soprou em nossas narinas, ele nos deu o fôlego de vida em Deus. E deixou lá o espaço de Deus em nós. Certo? Tá lá o espaçozinho de Deus em nós. E Jesus deixou a receita certa na palavra dele. Qual é a receita dele? É o sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário, esse sangue precisa ser derramado dentro de você. E é lavado, e é colocado dentro de você? É. Quando a Bíblia fala que você precisa confessar a Jesus. Tem um versículo que diz assim, que eu preciso confessar com a minha boca que eu quero a Jesus. Eu vou confessar com a minha boca diante dele e diante de todos. Eu sou de Jesus, eu quero a Jesus, eu aceito a Jesus na minha vida. Eu peço perdão a Jesus dos meus pecados, eu confesso a Jesus os meus pecados. Eu creio que ele morreu e ressuscitou. Eu creio que ele é o Filho de Deus, eu creio na Trindade. Eu creio que ele é Senhor e Salvador, eu quero ele na minha vida e eu quero que aquele sangue dele entre dentro de mim e me purifique, que é o sangue derramado na cruz do Calvário. A Bíblia fala que as pessoas que não passaram por isso, por essa regeneração, elas são criaturas de Deus. E elas ainda não se tornaram filhos de Deus. Eles precisam passar por essa regeneração, que é a lavagem do sangue do Cordeiro Imaculado que foi derramado. É aceitar os planos de Deus. Quando eu faço isso, eu aceito os planos de Deus. Eu falo para Deus que eu compreendi o plano dele, que eu quero essa salvação através do seu Filho Jesus e eu quero o sangue dele derramado na minha vida, porque eu confesso a Jesus. Eu não vou ter vergonha de Jesus, eu vou confessar a Jesus, eu quero salvação. E eu vou pedir ajuda a Jesus. Eu vou dizer, Jesus, me lave com aquele sangue que derramou na cruz do Calvário, me lave com ele. Porque se assim não for, o Espírito Santo de Deus não habita em você e nem em mim.
O Espírito Santo de Deus precisa encontrar tudo limpo. E o que limpa e purifica? Aqui fala, ó, em 1 João 1:7, parte B. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que purifica pecado? Eu pequei, eu errei, eu falhei, eu errei. Olha, todo dia a gente erra, peca, falha. Mas o que nos purifica? O que nos limpa? É o sangue de Jesus. Tem coisas que você não consegue, mas se você aceitar a Jesus, você confessar e receber a purificação do sangue de Jesus, você pedir ajuda à Trindade, o Senhor vai lhe ajudar. Porque você agora é regenerado, você passou pela redenção, seu corpo, sua alma, seu espírito agora estão lavados pelo poder que há no sangue de Jesus. E você vai receber libertação, você vai receber ajuda da parte do Senhor. Quantos benefícios, ou todos os benefícios referente à nossa vida espiritual, no âmbito espiritual e consequentemente em todas as outras áreas, Jesus alcançou na cruz do Calvário. Certo? Por isso que alguns não compreenderam, porque Jesus estava trabalhando na área espiritual, para que a gente tivesse direito à vida eterna. Então, é necessário a gente confessar a Jesus para que aquele sangue seja entrado dentro de você. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário vai lhe lavar, porque foi para isso que Jesus veio, para lhe dar a vida eterna. Isso não é da minha vontade, isso não é a minha palavra, isso não é, não, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui está escrito, é a mensagem salvífica do plano de salvação. Meu coração estava pedindo, ardendo para falar do plano da salvação do próprio Deus para mim e para você. Como é que Jesus chegou a fazer aquilo? Porque Jesus não faz, Deus não faz nada sem propósito. Havia um plano, havia um propósito de Deus para nos salvar. Certo? E eu vou deixar. Jesus veio para vencer toda a esfera espiritual. Eu vou deixar essa reflexão, essa mensagem reflexiva para você. É uma mensagem de salvação, de vida eterna, certo? É uma mensagem de recuperação da alma, do corpo e do espírito. É uma mensagem de reconciliação. Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. Jesus já sabia. Jesus está vivo e Ele quer morar no seu coração. E você pode fazer essa oração. Jesus, eu quero que o Senhor entre. Eu quero... Olha, o professor da palavra de Deus é Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai lhe ajudar a você entender, compreender as Escrituras. Ele vai segurar em suas mãos e vai lhe ajudar. Todo dia a gente aprende alguma coisa, todo dia a gente está aqui para aprender. Não tenha dúvidas, não tenha vergonha, não fique encabulada de perguntar. Você ter curiosidade da palavra de Deus, você ter vontade de perguntar, já é um início. É sinal que você acredita, é sinal que você crê, é sinal que você quer aprender, né? Então não tenha problemas em perguntar sobre a palavra de Deus. Pergunte, fale, porque isso já mostra que você está interessado e que o Senhor já está trabalhando na sua vida. A minha palavra de oração é que o Senhor nos resguarde de pessoas que venham ser pessoas da oração, pessoas de mão amigas, pessoas que venham com a mensagem da palavra de Deus, pessoas que venham abastecidas de boas intenções, de boas obras,
pessoas que venham nos resguardar com conselhos de bem-aventurança dentro da palavra, pessoas que venham com sabedoria da palavra, pessoas que venham nos resguardar quanto a esse propósito. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. E o propósito de Deus manifestado foi Jesus Cristo, não é? Para a salvação da nossa alma. Então hoje a gente tem direito de escolha, a gente pode escolher querer Jesus. E a Bíblia fala que quem quer já tem a vida eterna. E quem não quer já está condenado, não é? Eu espero, né, através dessa mensagem ter aquecido o seu coração, pois eu estava meditando e refletindo nessa mensagem. Olha, como eu falei, é bacana você ter essa ansiedade boa, né, de querer aprender, de querer ouvir a palavra, de não ter vergonha de perguntar para alguém que é da sua confiança, para alguém que vai, de fato, te ensinar dentro da palavra. Olha, Jesus, ele não é religião. Jesus é salvação, é vida eterna. Jesus é mudança de vida. E todo dia a gente vai pedindo ajuda a Jesus, a gente vai... chega aqui, Jesus, né? A gente pede ajuda a Ele e o cumprimento daquilo que Ele falou em nossas vidas, tá bom? Eu era muito, muito, muito pichotatinha, né? Muito pequenininha, muito pequenininha, muito pequenininha. E eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a escritura, né? Eu não tinha entendimento da palavra. E eu me lembro que eu era muito... Gente, eu não tenho noção de que idade eu tinha, mas eu me lembro que eu pegava uma Bíblia e eu começava a folhear. E eu queria que alguém me ensinasse a palavra. Como? Eu venho de um berço, né? De um berço não crente, né? Um berço que não conhece a palavra de Deus. Um berço que não estava acostumado a lidar, né? Não tinha essa vivência da palavra de Deus. Na minha casa, eu fui a primeira a conhecer a Jesus, né? E a andar com Jesus dentro do meu lar, né? E eu era muito pequenininha, muito pequenininha. Eu ficava assim, dando os primeiros passos. Alguém me ensina, alguém me diz o que é isso? E eu mal sabia nem ler. Eu queria aprender a ler através da Bíblia. Eu queria entender. E depois de um tempo, o livro de Êxodo, que significa saída, eu estava lá. E esse livro de Exodo? Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia o que era Bíblia. E eu digo que Jesus, ele foi o meu professor. O Espírito Santo de Deus foi o meu professor. E desde muito novinha, Jesus começou a se revelar para mim, Jesus começou a aparecer para mim, Jesus começou a me abraçar, Jesus começou a andar comigo. E eu sem entender, porque eu não sabia nem o que era Bíblia. Já vai fazer, gente, se brincar, vai fazer mais de 24 anos. Mas 24 anos vai fazer esse ano. Mas se brincar, é desde praticamente de berço que eu tenho esse Jesus, assim, ele é muito, muito perfeito, muito bom, né? Leve em consideração o sacrifício de Jesus por você. Imagine o pai dele como sofreu. Jesus é perdoador. Jesus, muitas das vezes, Jesus não gosta das nossas algumas coisas, mas ele ama o pecador.
Jesus é perdoador, é amor, é perdão. Então, graça e paz. O vídeo vai se estender muito. Shalom. Eu desejei, né? Eu tava refletindo e desejei que essa mensagem ela aqueça assim, tá? O seu coração, que você venha aceitar a Jesus, conhecê-lo melhor. Chame por ele, convide ele, converse com ele.